nome de Jesus eu te peço. Amém. Deus abençoe. Enquanto as crianças retiram-se para o seu trabalho especial, já os irmãos de Bíblias abertas, Evangelho de João, capítulo 20, do verso 26 a 31, diz assim: e 8 dias depois, estando outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Podem tomar assentos. Domingo passado foi o domingo da Páscoa, não é isso? Celebrou-se a Páscoa em todo o mundo cristão. Embora nós, os evangélicos, nós celebramos a Páscoa como morte e ressurreição de Cristo, todos os dias e em especial na celebração da ceia do Senhor, é o nosso verdadeiro culto da Páscoa, porque no dia da Páscoa Jesus instituiu a celebração da ceia. Mas como no mundo cristão celebra, nós celebramos também a Páscoa. E aí passou a Páscoa, o que é que se celebra depois? Terminou a Páscoa, o que vem depois da Páscoa? Se perguntarmos, digamos, às pessoas lá fora, mesmo os cristãos que celebraram a Páscoa, e perguntar, se alguém te perguntar, o que você celebra depois da Páscoa? O que aconteceu depois da Páscoa? Qual seria a sua resposta? O que vem depois da Páscoa? Então hoje eu quero trazer a mensagem que eu intitulei O Domingo Seguinte depois da Páscoa. Para nós entendermos que esta sequência depois da Páscoa é simplesmente o estabelecimento de um padrão do que deve continuar acontecendo, não só no domingo seguinte, mas no outro, e sempre depois da Páscoa. Nós temos a mania, o hábito do ser humano de celebrarmos um dia, e depois de celebrado aquele dia, aquilo cai no esquecimento. 25 de dezembro, o mundo celebra o Natal. 2, 3 dias depois, já não se lembra mais de Natal, já não se fala mais em Natal. Já não se preocupa mais do que aconteceu depois do Natal. E aí vem depois a segunda grande celebração no mundo cristão, a Páscoa. Aí celebra-se a Páscoa. Aí no domingo seguinte, já não tem mais o que se celebrar, porque não conhece, não estuda, não pesquisa na palavra de Deus. Hoje eu trouxe um evento que aconteceu justamente no domingo seguinte. Porque o texto bíblico já começa a dizer, e 8 dias depois, 8 dias na contagem hebraica é o primeiro dia da contagem anterior, ela inicia aquele dia. Então, 8 dias depois do domingo, é o domingo seguinte, não é a segunda-feira seguinte. É o domingo seguinte, porque contou aquele domingo. É aquela expressão que nós usamos muito nos dias modernos em língua portuguesa. De hoje a 8 dias. É contando com hoje, 8 dias. Então dá o domingo seguinte. E não daqui a 8 dias. Então, 8 dias depois, o que acontece? E para a Bíblia dizer que 8 dias depois, nós vamos ter que entender então o que aconteceu no dia da Páscoa. O que aconteceu 8 dias antes? 8 dias antes foi o dia que Jesus ressuscitou. Foi o dia em que, digamos, o mundo hoje celebra a Páscoa por causa daquele dia da ressurreição do Senhor Jesus. E o que aconteceu naquele dia?
para que a Bíblia relatasse 8 dias depois, é porque naquele dia da ressurreição, Jesus apareceu especificamente 3 ocasiões distintas, ou para 3 grupos de pessoas distintas. Primeiro grupo de pessoas fala que Maria estava chorando junto ao sepulcro, e Jesus aparece para ela. Então, um grupo de uma pessoa. Em matemática, grupo de um é grupo também. Então, aparece para ela. Depois de aparecer para Maria, e ele disse para Maria: avisa para os discípulos para me esperar, que eu vou encontrar com eles. Aí Jesus, ao invés de ir encontrar com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus vai para o caminho de Emaús, para o caminho para o lado contrário, onde ele havia prometido encontrar com os discípulos. Por quê? Porque na estrada de Emaús, Jesus sabia que tinha 2 discípulos que tinham desistido de esperar por ele, onde ele prometeu encontrar, e estariam indo embora de Jerusalém para Emaús, e Jesus vai encontrar com esses 2 discípulos. Já preguei sobre isso, não vou repetir a pregação. Aí Jesus vai encontrar com os discípulos, encontra-os no caminho, conversa. Eles em princípio não perceberam que era Jesus, porque estavam como que tomado ainda por aquele cenário da morte de Jesus, que foi cantado hoje, desde o início do culto. Mas Jesus no final se revela a eles, e a Bíblia diz que eles voltam apressados para onde estavam os outros discípulos, e começam a contar para eles o que aconteceu. Olha, a gente estava no caminho, apareceu um viajante perto da gente, a gente até pensou que era um cidadão comum, e ele foi conversando com a gente já ia, quem sabe triste, cabeça baixa, nem sequer olhando para o lado para poder olhar bem na cara do viajante, só fomos conversando com ele, mas de repente descobrimos, era Jesus. E nós viemos, e fala que enquanto eles estavam falando com os discípulos, o próprio Jesus entrou onde eles estavam, estando a porta fechada. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Então, nesse primeiro dia, no domingo passado, digamos, trazendo para o tempo de hoje, no domingo passado, foi o domingo em que Jesus ressuscitou, bem de madrugada, no amanhecer do dia. Ele ressuscita, aparece para Maria, aparece para os 2 discípulos do caminho de Emaús, e vai e aparece para o grupo de discípulos que estavam reunidos com as portas fechadas. E porque estavam reunidos com as portas fechadas, eles tinham medo da perseguição daqueles que mataram Jesus. Poderiam vir agora para exterminar os discípulos de Jesus. Eles estão a portas fechadas, e Jesus entra. Como eles estavam amedrontados, como estavam com medo, Jesus entra e traz aquilo que a pessoa com medo, que o medroso mais precisa. Ele precisa de alguma coisa que ele traga a paz. E ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Tenha paz. Irmãos, o que nós mais estamos precisando no mundo de hoje é paz. Nós estamos vivendo num mundo de guerras, nós estamos vivendo num mundo de intrigas, de problemas, de lutas, de uma falta de paz. E as pessoas às vezes não têm paz, mesmo estando sozinha, trancada dentro de casa, sente uma falta de paz. Mas Jesus entra, e a primeira coisa que ele diz para você neste culto é: paz seja convosco, tenha paz, eu te dou a paz. Então Jesus vem para nos dar a paz. Mas a Bíblia relata, irmãos, eu estou por enquanto relatando o domingo passado, o culto de domingo passado. E a Bíblia relata que neste culto tinha um discípulo que nem foi. 2 tinham ido e não esperaram até o fim. Mas tinha um que nem ao culto foi, o nome dele era Tomé. A Bíblia diz que esse discípulo não foi para o culto. Aí eles encontram com os discípulos durante a semana, e alguém vai dar notícia para eles: olha, você perdeu o culto de domingo. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa vir para o culto e poder depois, quando encontrar com quem não veio, a gente poder dizer: você perdeu o culto de domingo passado. Você perdeu o culto. Quem sabe dizendo isso, você vai encorajar aquele irmão que perdeu, quem sabe só por negligência. Não estou dizendo daquele que foi obrigado a trabalhar, tinha uma emergência, mas aquele que perdeu porque está meio desanimado. E aí alguém disse para Tomé: Tomé, você perdeu o culto, Tomé. Sabe quem estava no culto, Tomé?
Sabe quem foi no culto de domingo? Ah, deve ter sido um culto normal. Não foi normal. Jesus se manifestou naquele culto. Jesus apareceu ressuscitado. Jesus ressuscitado estava no culto. Bom, nós estamos vivendo tempos em que falar que Jesus está no culto não motiva muita gente, não. O que motiva a pessoa é se o pregador começar a falar: estou vendo um anjo entrando ali agora. Aí o povo é arrebatado. Aí para o povo, se falar que estou vendo um anjo, se eu falar que eu estou vendo uma chave de ouro sendo entregue na mão de alguém, aí a pessoa é arrebatada. Mas não, irmãos, a maior notícia de um culto, a melhor notícia que se pode dar num culto é: Jesus está presente. Jesus estava no culto. Bom, Tomé, com pouco tempo, olha, irmão, para perder o costume da presença de Jesus, não leva muito tempo, não. Não leva muito tempo. Tomé estava habituado a estar com Jesus todo dia. Aí ele ficou uma semana. Ele ficou 3 dias. E depois dos 3 dias, mais uma semana. Então, o total agora para Tomé estava somando quase 11 dias sem a presença de Jesus. Aí alguém diz: Tomé, Jesus estava no culto. Ele diz: eu não acredito. Eu não acredito. Mas espera aí, 11 dias antes Tomé não acreditava na presença de Jesus. 11 dias antes Tomé não andava na presença de Jesus. 11 dias antes Tomé escutava Jesus pregar e falar que ia morrer, que ia ressuscitar. Mas ele ficou 11 dias sem a presença de Jesus. E 11 dias sem a presença de Jesus foi suficiente para Tomé desacostumar e até desacreditar da presença de Jesus. O grupo de louvor conduziu esse último corinho. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Eu pude perceber atrás de mim que tinha gente chorando e até se abraçando ali, chorando. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Irmãos, que o Senhor nos aviva. Que o Senhor possa nos avivar de uma tal forma de nós não nos abdicarmos da presença dEle. De não nos habituarmos a viver sem a presença dEle, irmãos. Nós precisamos a presença do Senhor Jesus. As pessoas celebram a Páscoa. Mas 8 dias depois, já sequer não sequer estão na igreja mais. Vêm e as igrejas lotam no dia da Páscoa, porque foi feito um anúncio, vai ter uma apresentação especial no dia da Páscoa. Vão distribuir chocolate, aí o povo vem, porque vai ter chocolate para as crianças, vai ter apresentação especial, aí vem para o dia da Páscoa. 8 dias depois não estão. Mas agora eu quero falar, irmãos, dentro dessa mensagem, de alguém que até perdeu o culto da Páscoa, mas 8 dias depois ele estava na igreja. Mas alguém falou para ele: olha, Jesus esteve no culto. Aí ele disse: eu não vou perder mais culto. Da agora em diante eu não vou perder. Ele estava duvidando ainda, mas no meio das dúvidas, ele tomou a decisão certa. Eu vou continuar frequentando os cultos. Meu irmão, você tem dúvidas, você tem incertezas, você tem inseguranças na vida? O melhor lugar para sanar essas dúvidas é você continuar frequentando o lugar onde Jesus costuma se apresentar. Frequenta o culto, frequenta a igreja. Então é isso, irmãos. Então Deus, Ele quer nos ensinar o poder da sua ressurreição, mas não é no domingo da Páscoa, é no domingo seguinte, é no outro domingo. São nos dias subsequentes à Páscoa. E aí nós vamos entender, irmãos, que o Jesus da Páscoa, Ele continua vivo. Então a mensagem que nós temos de um domingo depois da Páscoa é que o Jesus da Páscoa não encerrou o seu ministério no domingo da Páscoa e desapareceu para nunca mais as pessoas terem contato e comunhão com Ele. O Jesus que ressuscitou no domingo da Páscoa, Ele continua vivo e Ele se manifesta onde houver alguém precisando da manifestação da presença dEle, Ele vai se manifestar. A Bíblia diz que, estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e diz:
paz seja convosco. Mesmo que a porta esteja fechada. Meu irmão, essa porta aqui era fisicamente uma porta fechada. Eles estavam trancados, eles estavam com medo. E por isso reuniam com portas fechadas. E Jesus aparece no meio sem que ninguém precisasse abrir porta para ele. Mas essa situação, irmãos, a aplicabilidade, a aplicação da palavra de Deus na nossa vida, irmãos, ela é muito vasta. E essa porta fechada pode implicar também ser aplicada, que você pode estar vivendo um tempo em que portas estão fechadas para você, porta de emprego, porta de documentação para legalizar no país, porta de cura, e portas financeiras, seja lá que porta for, parece que tudo enquanto é porta fechou para você, e você está dentro de um lugar com as portas fechadas. Aí Jesus se manifesta dentro onde você está e diz: olha, para mim não tem porta fechada que me impede de te ajudar. Não há porta fechada que impeça Jesus de estar onde você está, de entrar onde você está. Você pode estar cercado de muralhas e portas fechadas, que parece que as situações não se abrem para você. Aí Jesus entra com a porta fechada e te diz: paz seja contigo. Eu te dou paz a partir de agora. E eu tenho certeza, irmãos, que nesta manhã o Senhor está dando paz para quem entrou aqui preocupado com um problema, com uma situação, pensando não tem solução o problema, está difícil demais. Jesus entra com a porta fechada e diz: meu filho, minha filha, o advogado falou que a porta está fechada para você, mas eu te dou a minha paz. Eu entro com paz. Descanse em mim, descanse no Senhor Jesus. Me lembro aqui do irmão João Roslaniek, há coisa de 40 anos atrás aqui. O João Roslaniek estava aqui sozinho, sem a família lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E tinha 5 vezes tentado conseguir o visto para a família e não conseguia. Negaram 5 vezes o visto para a família do irmão Roslaniek. E num dia que eu preguei aqui uma mensagem sobre uma porta aberta no céu, ele chega no domingo depois do culto, telefona para a esposa. Naquele tempo não precisava de marcar entrevista antecipada no consulado, e disse: vai amanhã no consulado pegar o visto. Ele disse: mas como? Toda vez o cônsul pergunta por você e eu digo que você não pode vir. Ele diz: mas dessa vez você fala a verdade, fala que eu estou nos Estados Unidos trabalhando. E vai pegar o visto, porque Deus abriu a porta. Há uma porta aberta. E a irmã foi com 5 passaportes no consulado. 5 passaportes que tinha 5 carimbos dele de negado. E foi pedir o visto. O cônsul falou: mas escuta de novo, a senhora, cadê seu marido? Por que ele não vem? Ela disse que meu marido está nos Estados Unidos. Foi: e ele está legal nos Estados Unidos? Foi: não está legal. Não, então pode ir embora que eu não posso dar o visto. A hora que ele pegou o carimbo, né, ficava o carimbo na mão mesmo, em cima da mesa ali. A entrevista era feita na mesa do cônsul. Quando ele pega o carimbo, ela disse: mas hoje eu vim em nome de Jesus. Irmão, no instante, o cônsul mudou, pegou outro carimbo e falou: então se é no nome de Jesus eu te dou o visto. E pegou e carimbou os 5 passaportes e disse: bem-vindo aos Estados Unidos. O Senhor entra onde as portas estão fechadas. Jesus é especialista onde tem porta fechada. Ele diz: eu entro com a porta fechada e resolvo o seu problema e te dou a paz que você precisa, a paz que você necessita. Irmãos, a paz que nós precisamos, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Ele entra onde a porta está fechada. A presença dele, irmão, rompe todas as barreiras. Ele podia ter batido na porta, dito: vem cá, abra a porta. Alguém tem que abrir a porta para mim. Não, mas ele não fez. Lá no Apocalipse ele disse: eu estou à porta e bato. Alguém tem que abrir para eu entrar. Mas nessa situação, Jesus disse: não, eu vou entrar com a porta fechada, para mostrar para eles que eu consigo entrar onde a porta está fechada.
ele entra. Jesus continua se manifestando. 8 dias depois, irmãos, a Bíblia não relata de nenhuma aparição de Jesus entre um domingo e outro. Foram 8 dias. Onde esteve Jesus? Provavelmente nos céus. Porque ele não tinha motivo nenhum de ficar aqui na terra, a menos que fosse para aparecer e ministrar para alguém. Ele tinha dito para Maria no domingo anterior, e disse: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas fala para os meus discípulos que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, e depois eu encontro com eles. Então, naquele intervalo, irmãos, até mesmo de ir encontrar com os discípulos em Emaús, naquele intervalo, Jesus foi ao céu, levar o relatório para o Pai. Pai, estou vivo, ressuscitado, venci. Os anjos precisavam de fazer esta festa. Aí Jesus volta e encontra com os discípulos, depois desaparece novamente. Provavelmente foi continuar a festa lá no céu. Vamos continuar. Agora 8 dias depois eu preciso voltar lá. Pai, eu tenho que voltar lá na terra. Eu não posso desaparecer da terra assim de imediato, antes de consolar, de preparar os meus discípulos, porque eles ainda estão com medo. Deixa eu voltar lá. Eu apareci para eles com porta fechada, mas eles continuam com as portas fechadas. E eu preciso mostrar para eles que eles não precisam mais de ficar com porta fechada. Mas Jesus voltou 8 dias depois, por um outro motivo, irmãos. Porque os discípulos continuavam com as portas fechadas. Ele entrou com as portas fechadas e era para, a partir dali, a porta ficar aberta. Mas 8 dias depois a porta ainda estava fechada. Meu irmão, se a porta continua fechada para você, pede Jesus para entrar, mas a hora que Jesus entrar, abra a porta e não feche mais, não deixa fechar mais. Jesus volta, ele vai aparecer. E quando ele volta, irmãos, agora nós vamos descobrir mais um segredo aqui dessa volta de Jesus. Ele entra no meio deles e diz: paz seja convosco. E após dizer paz seja convosco, ele vai diretamente ao Tomé e diz: vem cá, Tomé, vem cá. E puxa o Tomé para o centro. Vem cá, Tomé, vem cá. E diz: Tomé, põe aqui o teu dedo. Põe aqui o teu dedo. Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui do meu lado, Tomé. Põe aqui do meu lado. E diz: seja crente e não incrédulo. Mas calma lá. Pastor Érico, você poxa, mas me comparou com Tomé agora, ainda falou: seja crente e não incrédulo. Calma lá que vai ficar bom para o lado de Tomé. Aliás, vai ficar muito bom para o lado de Tomé. Mas deixa eu primeiro ver como Jesus estava trabalhando com Tomé. Vamos aprender aqui uma lição. Tomé tinha dito: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Mas Tomé era sincero. Tomé, ele não queria um Jesus, uma experiência dos outros. Ele não queria seguir Jesus segundo a experiência dos outros. Era como que dizendo: se Jesus está vivo, eu quero ter experiência com Ele. É isso, irmãos. Eu quero ter experiência. Mas Tomé, Jesus ressuscitou. Tá bom, você está falando que ressuscitou. Mas eu quero ter uma experiência com Ele. Eu não vou acreditar só porque você está falando. Eu quero acreditar porque eu tive uma experiência com Ele. Então, irmão, vamos aprender com Tomé nesta manhã. Vamos ser como Tomé nesta manhã. A gente tem mania de pregar e falar mal do Tomé. Ah, mas Jesus falou para ele ser crente e não incrédulo. E Tomé era incrédulo. Não, calma lá. Vamos ser como Tomé. Vamos entrar num desafio de que eu quero experiência com Jesus. Eu não quero um Jesus de ouvir falar. Eu não quero seguir o Jesus que Pedro falou dele. Eu não quero seguir o Jesus que João falou dele. Eu quero seguir o Jesus que eu toquei nele. Eu quero sentir o Jesus que pegou na minha mão e colocou no seu lado. É isso que nós precisamos nesta manhã, meus irmãos. Experiência individual com Jesus. Era isso que Tomé queria. Tomé queria um Jesus que ele experimentasse Jesus. E é isto que o Evangelho te oferece nesta manhã. Um Jesus que você pode ter experiência com Ele. Talvez, e às vezes
crentes, filhos de crentes, crescem na igreja ouvindo falar, crescem ouvindo seus pais pregarem de Jesus, ouvindo outros falarem de Jesus, se convencem e até se tornam membros da igreja, mas nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos, irmãos, cada um de nós, ter essa experiência individual com o Senhor Jesus. E era isso que Tomé queria. Aí Jesus, conhecendo o coração de Tomé, Jesus sabendo que Tomé queria esta experiência, Jesus entra no meio deles, paz seja convosco, e diz: vem cá, Tomé, você queria uma experiência comigo, eu sei disso. Aí Jesus está como que dizendo: Tomé, eu te conheço, eu não estava no dia que você falou, eu não estava fisicamente presente. Jesus não tem que estar fisicamente perto de você para saber o que você está a falar, para saber o que você está a sentir, para conhecer as suas dúvidas, as suas incertezas. Ele conhece tudo isso e está disposto a dizer: vem cá, chega agora no meio de todo mundo, que eu vou te destacar no meio de todo mundo. Eu vou permitir que você me toque na presença de todo mundo. Irmãos, nenhum dos outros discípulos, a Bíblia relata que tocou em Jesus. Jesus ressuscitou. Pedro não tocou, João não tocou, ninguém tocou. Maria quis tocar, Jesus diz: não me detenha, não me toques, não me detenhas, porque eu ainda não fui para meu pai. Agora com Tomé, Jesus pega e diz: vem cá, Tomé, toca em mim, toca em mim. Tomé agora tem uma experiência maior do que os demais discípulos, irmãos. Aquele que queria ter uma experiência com Jesus, ele tem uma experiência maior do que os demais. Tomé, toca em mim, toca na minha mão, onde foi ferido, olha aqui. Toca do meu lado onde foi ferido, toca aqui. Sinta ainda a cicatriz do ferimento aqui do meu lado. Sinta. Irmãos, nós precisamos sentir esse toque do Senhor Jesus. Sentir esse toque, tocarmos em Jesus, tocarmos. Uma mulher estava padecendo há 12 anos de um sangramento, de uma hemorragia, um fluxo de sangue que não parava, e ela ia só enfraquecendo, devia estar com anemia profunda já de tanto perder sangue. Mas um dia ela tomou a decisão e disse: se eu tocar em Jesus, se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada. Se eu tocar em Jesus, o meu problema é resolvido. Então, irmãos, o problema todo é que a gente não tem tocado em Jesus. A gente tem um problema e prefere tocar no telefone para chamar para alguém para reclamar. A gente prefere pegar no WhatsApp e mandar uma mensagem reclamando de outro. E não vai para lado nenhum. Mas quando a gente decide: eu vou tocar em Jesus, eu quero tocar em Jesus, vou tocar na sua mão ferida, vou tocar no seu lado ferido. Quando Jesus faz isso, diz: Tomé, vem cá. Vem, Tomé, toca em mim. A dúvida de Tomé é dissipada na hora, irmãos. Quando nós tocamos em Jesus, as nossas dúvidas se vão. Porque agora é a presença de Jesus. Agora é o poder de Jesus nos tocando também. Porque não há ninguém que toque em Jesus, que o poder de Jesus não flua para ele. Quando aquela mulher tocou em Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ela ficou curada. Imediatamente. Jesus parou e disse: alguém me tocou. Aí os discípulos chegaram: Jesus, a multidão está te apertando, está todo mundo te esbarrando. Jesus: não estou falando de alguém esbarrar em mim, estou falando de alguém tocar. Tem muita gente esbarrando em Jesus, tem muita gente trombando em Jesus, mas tocando em Jesus tem pouca gente tocando. Ele diz: não, alguém me tocou, porque eu senti sair virtude de mim. Alguém tocou. Irmão, aquela mulher, ela conhecia a Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Zacarias que ele traria salvação na orla dos seus vestidos, traria cura na orla dos seus vestidos. Aquela mulher conhecia e sabia: se ele é o Messias, eu vou tocar na orla dos seus vestidos, e ao tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ser curada, porque a profecia diz que ele traz cura na orla dos seus vestidos. Toca, Tomé. E aí a Bíblia diz que Tomé
quando Jesus faz isso com ele, ele usa uma expressão que ninguém na terra tinha usado para Jesus até então. Ninguém. Nenhum dos discípulos que viram antes usaram essa expressão. Tomé vira-se para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Pedro chegou a dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não teve coragem de dizer: Tu és o próprio Deus. Mas Tomé, irmãos, quando toca em Jesus, ele sente que ele estava tocando em Deus. Ele diz: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Jesus Cristo agora é aclamado Deus por aquele que o resto da igreja tinha dito: Tomé é um crente desviado, Tomé nem para a igreja vai. Um culto tão importante, Tomé não estava no culto. E a igreja murmurando do Tomé. E o Tomé com toda sinceridade: Senhor, eu só quero ter uma experiência contigo. Senhor, eu quero ter uma experiência. E quando ele tem essa experiência com o Senhor, ele pode dizer: Senhor meu e Deus meu. Mas aquilo mudou a história de Tomé. Aquilo mudou a pregação que se faz acerca daquele evento e acerca de Tomé. Quero ver depois de hoje alguém poder pregar e falar mal de Tomé agora. E dizer que Tomé era um incrédulo. Não, Tomé era um crente que não conformava em viver com a experiência dos outros. Ele queria viver a sua experiência. E nesta manhã eu quero desafiar ainda as pessoas que aqui estão. Passe a viver a sua experiência com Deus. Não viva de experiência dos outros. O Senhor está aqui ainda, escrevendo histórias. João, ele termina o seu relato dizendo que essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e, crendo, tenham vida em seu nome. E Jesus disse para Tomé: Tomé, você é bem-aventurado porque você creu agora. Mas muito mais bem-aventurado vão ser aqueles que não vão me ver fisicamente, mas vão crer. Então Jesus deixou para a igreja agora. Nós não precisamos exigir: Jesus, se o Senhor não vier fisicamente aparecer para mim, para eu te tocar igual Tomé. Embora se alguém tiver essa, digamos, essa fé e decisão de buscar, vai buscar até ver Jesus. Conheço uma história acontecida aqui em Nova York. Tem uma igreja aqui em Nova York, conhecida como a igreja João 3,16, em que um certo mendigo, ele entrava todos os dias naquela igreja e gritava: Jesus, Jesus, eu sou José. E saía. O pastor às vezes ouvia aquilo, via aquele mendigo lá, dando aqueles gritos lá, e o pastor foi deixando. Só que passado alguns tempos, o pastor percebeu que aquele mendigo não apareceu um dia, não apareceu outro dia. Uma semana o mendigo não apareceu. O pastor ficou preocupado e começou a perguntar para os outros moradores de ruas ali de Nova York: escuta, um tal de José, assim, descreveu. Até que um falou: olha, ele foi atropelado. A ambulância levou, parece que machucou muito. Não sei se sobreviveu. E o pastor saiu de hospital em hospital à procura. O outro tinha dito o dia certo, procura de uma pessoa que foi atropelada, levado para o hospital em tal dia. Até que o pastor descobre onde está. E o pastor vai ao quarto. Quando chega ao quarto onde está José, ele está todo engessado, aqueles aparelhos, uma perna puxada para cima, outro aparelho de todo lado ali, todo quebrado. E o pastor pôs-se na porta e disse: José, eu sou o pastor da igreja João 3,16, onde você sempre ia. Como é que está? Como é que você está? E ele ali, no seu leito, vira para o pastor e disse: pastor, eu estive muito mal. Pensei que não ia sobreviver. Cheguei aqui numa dor terrível, insuportável, eu preferia morrer. Mas aí onde você está, no momento em que eu pedia para morrer,
apareceu um homem vestido de branco, colocou-se na porta onde você está e virou-se para mim e disse: José, eu sou Jesus. E naquele momento toda a dor desapareceu. Não estou sentindo mais dores desde então. Então, irmãos, quando a gente busca por Jesus com sinceridade, Ele vai nos atender. Tomé buscou com sinceridade e Jesus foi. 8 dias depois, Jesus foi ali. Por quê? Porque ele foi para aquele culto. Porque naquele culto ele ia encontrar Tomé. Então Jesus hoje me mandou com esta mensagem, sabendo que você estaria aqui neste culto. Não sei se é a primeira vez que você vem, ou se faz tanto tempo que você não vem a esta igreja. E Jesus me manda com a mensagem para você, não dizendo Tomé, mas dizendo o seu nome. E diz: vem cá, toca em mim hoje. Toca em mim hoje. Quero te dar a minha paz. Vou resolver o seu problema. Vou operar o milagre que você precisa. Jesus fez isso, irmãos. Histórias continuam sendo escritas. E cada domingo para nós, irmãos, é um domingo subsequente ao domingo da ressurreição. Então, cada domingo é um dia a mais para Jesus manifestar no meio do seu povo. É mais um dia para a gente vir para a igreja sabendo: eu vou encontrar com Jesus ali. Vou encontrar porque Ele já vai comigo desde casa. Jesus, vem comigo, Jesus. Jesus, eu quero te encontrar. Você veio para a igreja hoje querendo uma experiência com Jesus? Pois aqui está o momento oportuno. Você pode dizer: Jesus, eu quero essa experiência contigo, eu vou me entregar a ti agora. Convido a igreja a estar de pés. Mas quem quer tomar uma decisão de hoje, entregar sua vida a Jesus, reconciliar-se com Ele, quem sabe você já frequentou a igreja, quem sabe você estava como Tomé, você já esteve em alguns cultos, mas depois não foi mais. E aí o Espírito de Deus te traz aqui hoje, e você quer dizer para Jesus: Jesus, eu hoje quero me render a ti de novo. Eu hoje, Senhor, quero que o Senhor me toque. Toca, toca pela fé. Quem conhece? Aleluia. Coração, isso mesmo. Pois Ele vai te conceder a luz. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé em Jesus. Venha hoje. Eu quero orar por alguém nesta manhã. Alguém que esteja entregando sua vida a Jesus, ou alguém que quer neste momento, sente que precisa de uma experiência nova com Jesus. Como Tomé disse: eu quero uma experiência com Ele. Tomé já era crente. Tomé não estava desviado, ele era crente. Mas ele disse: eu quero Jesus, toca-me, Senhor. Então, enquanto nós cantamos, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Podem vir mais, quem quer ser tocado. Quando o Senhor Jesus, aleluia, pode vir, pode vir que Jesus está tocando hoje. Está enfermo, está doente, precisa de uma cura, deixa Jesus te tocar. Vem para frente de Jesus, toca aqui agora, Senhor. Toca onde está enfermo e cura. Aleluia. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Quero esperar mais um pouco, porque eu estou certo de que Deus está trabalhando em corações, e Ele quer hoje fazer milagres, milagre de cura. Vem em nome de Jesus. Se você precisa um milagre, creia. Jesus, Ele veio um domingo depois da Páscoa, porque queria operar um milagre na vida de Tomé. Aleluia. Pastor Glauder, vem orar. Quando
Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, nós não podemos fazer de nós mesmos, mas o Senhor tem feito no nosso meio coisas extraordinárias, excepcionais, coisas que o homem não pode fazer e só o Senhor faz no meio da tua igreja. Deus, o Senhor é que repreende, Senhor, a opressão, a depressão. O Senhor que repreende as enfermidades e as doenças. Meu Pai, no nome de Jesus, aqui, Senhor, eu quero, Deus, colocar, Senhor, ó Pai, esta vida. Tu sabe o nome, Tu conheces, Senhor, a necessidade. Do primeiro fio de cabelo à planta dos pés, passa, Senhor, ó Pai, o Teu sangue, repreendendo, ordenando, Senhor, toda a célula, dando vitória, dando a paz do Senhor, ó Deus, que excede todo entendimento, e que ela possa receber de Ti um milagre, Pai, porque ela veio aqui nesta manhã, e com coragem e com ousadia, ela veio à frente, Senhor, vencendo, Senhor, em nome de Jesus, a vergonha, vencendo, Senhor, ó Deus, Senhor, ó Deus, as palavras negativas, e ó Deus, as palavras que não vai ser, mas o Senhor é aquele que aviva os corações, dá a ela, Senhor, um novo tempo, para que ela possa pregar e anunciar a Tua palavra. Deus, de igual maneira, aqui está esta mulher, Deus, o Senhor é aquele, Senhor, que a convidou para vir ao altar, para poder, ó Deus, aleluia, receber de Ti, não de homens. O Senhor é aquele que, ó Deus, inunda o coração, cura na alma. O Senhor é aquele que cura no corpo. Em nome de Jesus, colocamos na Tua presença essa alma, esta vida, para que o Senhor possa operar, Senhor, ó Deus. Basta uma palavra Tua, Deus, ela vem aqui em nome do Senhor, crendo, aleluia, e nós como igreja ordenamos: toda enfermidade sai agora, toda doença, todo mal, toda palavra lançada, toda oração contrária, em nome de Jesus, receba a tua cura, receba o teu milagre, receba renovo, receba a paz do Senhor Jesus. Nós ordenamos no teu nome, papai, em nome de Jesus oramos. Aleluias, aleluias. Irmãos, antes dos avisos finais da bênção apostólica, a igreja em Filadélfia está coordenando um retiro de varões de todo o campo. Bom, Israel tem as informações para repassar para os irmãos. Vai ser outubro, para 17 de outubro, não é isso, irmão Israel? 17 de outubro. Então procure, irmão Israel, vai ser de todo o campo. Nós queremos o movimento dos varões de todo o campo. Vai ser um ensaio para a gente, num futuro muito próximo, fazemos um congresso com 300 varões, 300 de Gideão. Então nós vamos começar com esse acampamento, com esse retiro dos homens, para tratarmos deste evento e assinalarmos a cota de cada um, para nós termos um evento para 300 homens valorosos aqui na igreja. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.